Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Mais um episódio aqui do nosso podcast Cotidiano e Direito. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o João Paulo, e quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Nosso podcast ele é transmitido ao vivo às terças-feiras, quinzenalmente. Mandem as perguntas, ok? Vou passar para a Maíne agora. Boa tarde a todos. Nós estamos em mais um episódio do nosso podcast. Como a Clarissa falou, a gente transmite sempre aqui ao vivo. Eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, que é o João Paulo Matias. Ele é um profissional de estratégias digitais voltadas para os profissionais autônomos, para ajudar aí a fortalecer a presença no digital, que é tão importante atualmente. Muito bem-vindo, João Paulo. Obrigada por ter aceito o convite, estar aqui no nosso programa. Para iniciar, a gente gostaria de pedir para você contar um pouquinho aí da sua trajetória para nós. Muito legal, gente. Obrigado pelo convite, Maíne e Clarissa. Fico muito feliz de poder estar aqui nesse podcast maravilhoso. Já acompanho. A Maíne já é minha amiga já há um tempo, né? E para falar um pouco de digital, a gente tem que voltar lá atrás, um pouquinho lá atrás. Eu sou formado em marketing. Sou formado em marketing em 2008. Digital já existia, já tinha algumas coisas. Na própria faculdade, o ano que eu me formei, que foi 2008, nós já tínhamos algumas palestras voltadas a algumas possibilidades em relação a digital. Já existia, por exemplo, o Mercado Livre, né? O Mercado Livre já era um veículo de compra de e-commerce muito conhecido, assim, não muito conhecido, mas as pessoas já estavam começando a utilizar, ainda tinha aquele pé atrás, pô, será que eu vou comprar e vou tomar um golpe? Que será que eu faço? Mas já estava rolando alguma coisa. Eu, na faculdade, comecei a ter essas palestras e comecei a me ligar lá em 2008 das possibilidades, por exemplo, de você propagar um produto ou um serviço através do que nós tínhamos na época, que era Orkut, tinha o Flogão, e aí na época eu era músico, então eu vi essa possibilidade, por exemplo, de desenvolver um anúncio da minha banda e fazer com que amigos meus que estavam em outras cidades, em outros lugares, em outras localidades, ouvissem o meu trabalho. A coisa começou a caminhar. Em 2012 tivemos aí a ascensão, por volta de 2012, 2011, tivemos a ascensão do Facebook, e o Facebook já trouxe ferramenta de AdSense, que é onde você pode anunciar. E eu me lembro que na época, né, você com $1, o equivalente a $1, você consegue fazer um anúncio lá de um dia e atingir um grande número de pessoas, e eu comecei a trabalhar isso sozinho para divulgar produtos, para divulgar serviços. E aí eu ia lá no Facebook com, não me lembro qual era o valor do dólar, mas com o equivalente a $1, eu alcançava um grande número de pessoas, e sem contar que o orgânico naquela época funcionava demais também, né? O que hoje em dia já é um pouco mais complicado no orgânico, né? Você tem realmente que fazer algumas estratégias ali para conseguir algo no orgânico, porém, eu já estava trabalhando isso lá em 2012, 2013, até que em 2015 realmente eu resolvi, com a chegada mesmo do marketing digital, das estratégias aqui no Brasil, eu resolvi me aprofundar e migrar do marketing tradicional para o digital, e hoje eu ajudo essas pequenas e médias empresas a se posicionarem dessa forma. Que legal, parabéns aí pela sua trajetória. Se você quiser deixar o seu Instagram para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para saberem um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Legal, pode ir lá no Instagram, tem bastante conteúdo a respeito de marketing. Quem tiver alguma dúvida também, quiser saber alguma coisa, é só me chamar no direct. JP_Matias com TH, o Matias é com TH, então JP_Matias. E também, para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui com o chat aberto. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que quiserem perguntar para o João Paulo, só enviar que a gente já repassa a pergunta de vocês. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta então. JP, João Paulo, diga para a gente a importância do posicionamento digital para os pequenos negócios. Então, Clarissa, Maíne e amigos que estão assistindo aí, é só porque todo mundo está no celular, é só por isso. Eu vejo muitos pequenos empresários, eu converso com muita gente por aí, né? E eu vejo muitos ainda relutantes, mas eu vou ter que ficar mexendo no Canva e vou ter que ficar aprendendo a fazer edição de vídeo. Infelizmente vai. E vou explicar por quê. Hoje,
Vamos considerar, né? Nós estamos aqui na cidade Americana, né? Que é uma cidade grande. É uma cidade muito conhecida aqui na região e no Brasil todo. E ela tem uma avenida principal, acredito que seja a Avenida Iacanga, não sei se é essa ou se tem alguma outra. Na realidade, a nossa avenida que tem mais comércios, mais movimentada, é a Avenida Brasil. Avenida é aqui Brasil. pertinho, depois eu te mostro, muito próximo aqui do estúdio. Então tá, vamos considerar então que você tem um negócio. E aí você pegue esse negócio seu e resolva colocar um outdoor na Avenida Brasil. Muito bem. Não sei exatamente quanto custa para colocar um outdoor na Avenida Brasil, mas vamos colocar um valor de R$5.000. Então, R$5.000 por mês para você ter o seu anúncio ali no outdoor. Eu entendo hoje que as pessoas, de forma errada, de forma errônea, claro, né? Elas estão muito mais olhando para o celular e dirigindo, inclusive, que está completamente errada, mas elas estão fazendo isso, do que olhando para um outdoor na Avenida Brasil. E o detalhe, Maíne, Clarissa, e a quem está assistindo, é que se você segmentar o seu anúncio no Instagram, por exemplo, com R$6 por dia, você vai fazer esse anúncio seu chegar só nas pessoas que estão na sua vizinhança. Que é realmente quem interessa para você. Vamos dizer que você tem um lava rápido. Eu já atendi lava rápido já na minha trajetória como estrategista. E eu não vou fazer um anúncio para o lava rápido a 15 quilômetros da onde está a localidade do negócio. Porque não faz sentido, ninguém vai andar 15 quilômetros para lavar o carro. Agora, quem está 1 quilômetro, 2 quilômetros, que é uma comodidade, que é um diferencial, imagina só se você consegue mostrar tudo isso através de um vídeo, ou de um anúncio, de um banner, de um card que você faz para o YouTube, e você anuncia isso com R$6 por dia, com possibilidade disso chegar. Tô dizendo R$6 porque é a média que está o dólar hoje. $1 hoje custa mais ou menos isso, né? 5,70 e tal. Então, se com R$6 por dia você consegue fazer o seu anúncio chegar para 800 pessoas por dia, que é a média que chega, imagina só, para que você vai colocar um outdoor de R$5.000 numa avenida? Então, ou então mesmo rodar panfleto, que é algo mais barato e mais tradicional. Você vai gastar por volta de R$1.000 aí hoje, R$800 para rodar menos, R$600 para rodar um milheiro de panfletos. Não sei exatamente o valor, mas que seja R$300, tá? E você ainda tem que pagar uma pessoa para entregar. Agora, a grande pergunta é, você vai conseguir chegar para o seu entregador de panfleto? Eu fui entregador de panfleto na adolescência, né? E aí, você não consegue chegar no seu entregador de panfleto se você tem uma barbearia e falar assim, veja que eu estou dando vários exemplos de vários comércios diferentes, né? Para as pessoas realmente entenderem que isso se encaixa para todo pequeno e médio negócio. Você não vai chegar para um entregador de panfleto e falar assim, eu tenho uma barbearia, então você só entrega esse panfleto para homens a partir dos 25 anos, com barba. Imagina só a dificuldade que ele vai ter de entregar. Agora, no Facebook, no Meta Ads, ou até mesmo no Google Ads, você consegue segmentar esse público. Então, essa é a importância de estar posicionado no digital, porque realmente está todo mundo ali e a facilidade é muito maior. Você não precisa gastar R$5.000, você gasta R$6 por dia. E se algum item da sua campanha, do seu anúncio não estiver legal, você consegue corrigir isso de uma forma muito fácil. Você tira aquele anúncio do ar que você gastou apenas R$6 para ter dados a respeito daquilo. Olha, chegou a 800 pessoas, mas eu não tive nenhuma resposta. E agora? Então você vai fazer uma análise. Pô, essa foto não tá legal, essa imagem não tá legal, e você gastou só R$6 para fazer esse teste. Realmente compensa mais a questão da internet, por conseguir segmentar, como você muito bem explicou, e também a questão do público-alvo, que aliás sobre isso que eu queria te perguntar, que acho que é um tópico interessante para a gente conversar. Como saber qual é nosso público-alvo ou persona, como a gente vê, né, que é a palavra que utiliza sobre isso? A palavra utilizada é persona, né? Sim. Eu acho que também tem uma ansiedade do empreendedor, né? Eu quero vender para todo mundo. Eu não quero nichar o meu negócio, porque senão uma outra pessoa poderia querer comprar, mas não vai mais comprar porque eu nichei meu negócio. E, na verdade, esse lance da persona é muito importante. Eu vou explicar depois por quê, mas assim, o que seria uma persona? Seria realmente você entender qual que é o seu cliente ideal, qual que é o seu cliente dos sonhos. Aquela pessoa que vai vir, vai comprar de você, vai gostar daquilo que você oferece e vai voltar outras vezes. Isso é muito importante a gente salientar. Então, é realmente você pegar um perfil. Falei da barbearia, então vamos pegar aí homens de 25 a 50 anos,
que têm barba e que gostam de cuidar da barba. Isso é uma persona, é um perfil. Então você vai investir a sua propaganda em cima desse perfil. Mais uma coisa, quero segmentar isso só para a cidade americana. Não quero atender pessoas da cidade vizinha porque eu entendo que essa pessoa não vai sair de lá para vir aqui. Estou dando um exemplo. Então imagina você começar um anúncio, né, da seguinte forma: você que é de Americana e gosta de cuidar da sua barba. Pronto, já segmentou. Segmentou de forma muito fácil. Quem não tem barba e quem não é de Americana vai sair do anúncio já. Facilita demais já, porque quando você atender, você vai atender pessoas prontas para comprar o seu serviço. Então, esse tipo de montagem de persona é muito importante para segmentar o público. E eu acho que o empreendedor não precisa ter medo de fazer isso, porque quanto mais ele atende um único perfil de pessoa, por mais que ele possa eventualmente atender outro, não está proibido, não vai colocar uma placa proibido entrar aqui uma pessoa que só quer cortar o cabelo na barbearia, ou só faço barba. Não precisa disso. Mas você começa a desenvolver produtos e serviços voltados para essa pessoa e você tem uma facilidade cada vez maior de atender mais pessoas porque você começa a ter prática no atendimento daquela persona, nos produtos ou serviços que você pré-desenvolveu para aquela persona. Isso se for um serviço, se for um produto, a mesma coisa. Então eu entendo dessa forma a criação de persona para que você possa facilitar o seu atendimento e escalar o seu atendimento cada vez mais. E é legal, né, porque também a pessoa vai se desenvolvendo e tem toda uma questão de adaptação da própria comunicação, né, João Paulo? Mas vamos sequenciar, vamos seguir aí falando. Então, quais seriam os erros comuns que os pequenos empreendedores cometem no digital? Primeira coisa, falta de qualidade mesmo. Falta de qualidade, falta de querer tirar uma foto um pouquinho melhor, de querer fazer ter um conhecimento para aquilo, ou de aprender minimamente a trabalhar num sistema de edição. Hoje em dia tem aplicativos, né, inteligência artificial. Você pode refinar o seu conteúdo, mas principalmente a falta de uma linha editorial a respeito daquilo que ele faz. Se a pessoa entra no seu Instagram, da sua empresa, e convenhamos, o Instagram hoje ele é um diferencial. Quem nunca entrou no Instagram de um restaurante para saber se tinha área gourmet lá? Área gourmet não, perdão, errei. É área kids. Eu faço isso direto com 2 crianças, com 2 filhas pequenas. Se eu entro num Instagram de um restaurante e eu já acho que é legal a comida de lá, eu tô com vontade de comer alguma coisa que aquele restaurante oferece. Entrei lá, tem área kids no Instagram, acabou, já tô lá, entendeu? Aí o empreendedor, ele não coloca detalhes do que ele oferece, ou talvez até do que ele não ofereça, porque daí ele faz com que uma pessoa vá lá achando que tem alguma coisa, aí chega lá, não tem, ele não foi claro na comunicação dele, e ele frustra essa pessoa. O que essa pessoa faz? Vai no Google e dá uma qualificação negativa. O que faz total diferença. Então, por exemplo, vou dar um fato real que aconteceu comigo. Eu estava numa cidade, aí resolvemos visitar um comércio lá da cidade, um negócio, é um aquário, eu vou falar aqui, é um aquário que tem lá peixes, tubarões e tem coisas do fundo do mar lá para a criança conhecer e se inteirar disso. E assim, eu entrei na rede social deles para conhecer melhor, em nenhum momento estava avisando lá que não aceita Pix. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, sem carteira, porque hoje em dia você anda com tudo no digital e tudo mais, né? Ah, aceita Pix? Vou passar no Pix a entrada, o ingresso. Não aceitamos Pix. Poxa, mas como assim não aceita Pix? Você prefere passar um cartão de crédito que vai te cobrar taxa e tudo mais? Mas onde está avisado isso? Eu perguntei. Não tem aviso nenhum. Tem ali na porta ali um avisozinho e ali perto do caixa. Mas eu não vi nada no Instagram de vocês. Que não colocaram no Instagram. Claro, eu não me estressei com a pessoa tá simplesmente ali trabalhando. Eu tive que voltar pro meu hotel, pegar um cartão para poder passar lá. Então, assim, existe essa falta de comunicação, isso é um erro muito grande. Não comunicar corretamente, não colocar na biografia da empresa ou do negócio, daquele serviço que você presta, o que realmente você faz, ou o que você não faz até, mas deixar isso muito claro e com uma qualidade legal, com uma linha editorial bacana. Hoje em dia tem recurso para isso.
né, como eu disse, de inteligência artificial e de vários outros artifícios que você pode usar para ter um Instagram com uma boa aparência, de qualidade. Então, no digital, esse é um erro. E também é um outro erro não ter um posicionamento no Google, o antigo Google Meu Negócio, que agora se chama perfil de empresa. Tenha um posicionamento no perfil de empresa do Google. 2025, você tem que estar posicionado lá, não tem jeito. Mas você sabe que essa questão da comunicação, ela é primordial, né? Em todas as profissões. Na nossa, particularmente, a gente vê que, como que eu posso dizer? A gente tem muitas pessoas que elas querem falar difícil ainda, infelizmente. Né? Só que que adianta? Do que adianta, né? Nós falarmos difícil e nosso cliente, ele não nos entender. Né? Então, essa questão, às vezes, que é conhecido, né? Juridiquês, tal. Lá no meu escritório, eu sempre oriento, falo, gente, a gente não pode falar achando que a outra pessoa está entendendo, porque não é o dia a dia dela. Ela não estudou para isso, né? Na verdade, ela nos contratou para resolver o problema dela e também para ela entender o que está acontecendo. Se você começa ali falar de uma forma difícil, técnica, né? Sendo que você poderia sim falar de uma outra maneira e se fazer entender, poxa, não faz sentido, né? Então, eu sempre, essa orientação eu acho que é algo bacana para todos os advogados. Claro que existe uma nova geração que já nem faz mais isso, nem se preocupa com isso, mas ainda existe essa geração que quer falar difícil, achando que vai, de repente, valorizar mais o serviço, enfim. E, pelo contrário, né, quem não se faz entender fica ali obsoleto, né? Enfim, como que você pensa isso, Má? Eu ia falar justamente isso, da importância da comunicação em todas as profissões, mas advogados, né, isso é um requisito, e a importância de saber se comunicar através das redes sociais, porque o Instagram, principalmente, eu vejo que é muito uma vitrine, digamos, do nosso trabalho, e não só disso, da gente como pessoa também, que a gente tem que ter uma identificação, o cliente gostar também do nosso perfil. Não basta ele apenas gostar do nosso trabalho, mas às vezes não tem as ideias, né, alinhadas com as nossas. Então eu vejo que através do Instagram a gente consegue muito demonstrar isso. E aliado a isso, a identidade visual, que é o que eu ia te perguntar, João, sobre a identidade visual. Como começar, como criar essa identidade visual? Na realidade, primeiro que eu sempre fui muito admirador da forma com que os advogados precisam se expressar e se comunicar, né? Porque é uma comunicação que tem que ser muito direta, você está ali numa questão de convencimento, né, das suas teses e todo o estudo que você fez em relação ao seu cliente, é muito válido comentar isso também, né? Então, assim, questão de identidade visual que vai muito além das cores, vai muito além do tipo de logomarca que você escolheu, mas vai muito no que anteriormente eu falei, que é uma questão de linha editorial de Instagram que você pode fazer para atingir seu cliente. Depois de ter feito uma persona, o que o seu cliente gosta? O que o seu cliente gosta naquela comunicação? Você tem que levantar isso também, você tem que ir lá, e hoje em dia existem N ferramentas para você entender isso aí. Você pode fazer uma pesquisa com o seu cliente, você pode querer saber o que o seu cliente gosta mais, o que atrai mais ele, se ele gosta mais de vídeos ou se ele gosta mais de imagens estáticas, que tipo de informação ele quer receber sua, para que você possa passar aquilo para ele com clareza. Então, a identidade visual tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a pessoa entrar no seu Instagram e ver lá uma coisa uniforme, bacana, que todo dia ela quer entrar para saber se tem uma informação nova, e aí você não está tentando vender nada, na verdade, você está passando informação. Você usou a palavra vitrine aqui agora há pouco, o Instagram é exatamente isso, ele é uma vitrine. Tem gente que quer bombar no Instagram. Agora, beleza, se você é um digital influencer, tá tudo certo. Você tem que buscar meios de bombar porque você vai vender public posts, patrocínios, anúncios dentro do seu Instagram, pela questão de quantidade de pessoas que você tem seguindo você. Agora, se você é um empreendedor, você não tem que ter isso como vamos dizer assim, o seu objetivo final.
Até porque seguidor não, vou usar um termo aqui que é usado livremente no marketing digital, né? Seguidor não paga boleto. Então, o que paga boleto é você conquistar uma pessoa como cliente. É uma pessoa vir, por exemplo, consultou o seu serviço no YouTube, chegou até você, visitou o seu Instagram. A pessoa vai visitar o seu Instagram. Não vai ter jeito. Eventualmente, eu tenho casos de pessoas que não seguiram o comércio lá que ela visitou, mas foi lá e comprou o produto. Porque viu um Instagram legal, viu ali as informações, tinha área Kids. Então, poxa, claramente ali com um vídeo lá mostrando as crianças brincando com um monitor e tal. Então, tudo isso faz parte de identidade visual. Aí, aliado a isso, claro, uma logomarca. Eu até, Maíne e Clarissa, eu sempre sou a favor de empresas que coloquem a foto do dono. É lógico, não dá pra você colocar a foto do dono da Coca-Cola. Não sei se eu posso comentar marcas aqui. Pô, não dá pra você colocar a foto do dono da Coca-Cola lá. Coca-Cola é uma marca muito conhecida, mas como a gente tá falando de pequenos negócios, de repente na barbearia você coloca lá a foto do barbeiro, do principal barbeiro ali, com uma navalha na mão, assim, com o instrumento de trabalho dele na mão, uma foto bem legal. Porque pessoas gostam de comprar de pessoas. Elas gostam de ter relacionamento com pessoas. Venda é um relacionamento. É muito mais do que simplesmente você fazer todo um marketing em volta daquilo para poder vender de qualquer forma. E aí entra uma frase que eu ouvi do Roberto Justus uma vez, muito tempo atrás, né? Ele falou de vendedor, na verdade. Ele falou que o bom vendedor não é aquele que vende tem aquela frase, né? Eu sou tão bom vendedor que eu vendo caneta quebrada, caneta que não escreve. Amigo, você é um péssimo vendedor, né? Porque você não tá resolvendo um problema de uma pessoa. O vendedor ele tem que resolver o problema de alguém. E o marketing entra muito nessa vertente. Por exemplo, você tem um problema, mas você não tem consciência daquilo. É como se você tivesse uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e você não soubesse que a dipirona resolvesse aquilo. E aí quem faz o marketing, ele tem que fazer algo para te convencer que a dipirona resolve o seu problema. Então ele tá usando gatilhos mentais, tá usando técnicas de copywriting, tudo, só que ele tá resolvendo o seu problema no final das contas. Você tem dor de cabeça e não sabe. Então tudo isso entra nessa questão da coerência, de você fazer a coisa da maneira certa, de você produzir materiais que realmente vão trazer a consciência para o seu cliente ideal. Aí tudo converge, né? A gente começou falando do porquê que o empresário tem que estar no digital. Passamos pela persona. Agora estamos falando de identidade visual. Então, identidade visual envolve tudo isso, envolve toda a coerência que você tem e você realmente trabalhar, você que é um profissional do marketing, trabalhar com produtos ou serviços que você sabe que vão resolver o problema de alguém. Não fazer um marketing por fazer, vai vender. Se você é um bom marqueteiro, vai vender. Porque o bom marqueteiro, não quero entrar aqui em juízo político e tal, mas o bom marqueteiro faz um político ruim ser eleito. Né? Não vou falar o nome desse político, mas, por exemplo, não quero entrar em polêmicas, até porque eu não sou a favor de nenhum deles, tá? Já vou deixar claro. Eu tava assistindo um documentário onde diz que o fulano de tal se candidatou algumas vezes e não foi eleito. Até que contratou o marqueteiro fulano de tal. E esse marqueteiro fez todo um rebranding da pessoa, da persona e do produto, do que aquela pessoa pode oferecer, aí o cara foi eleito. Entendeu? Então é isso. O marketing ele pode vender algo que não é bom, mas não deve, porque senão aquela pessoa não volta mais. Não é verdade? Com certeza. E a gente vê também, né, hoje em dia, porque todo mundo com as redes sociais, todo mundo ganhou voz, né? Então nem sempre o conteúdo é um conteúdo que seria construtivo, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê ali conteúdos ou extremamente rasos, né? Claro que a gente tem que ter, não digo rasos na questão do timing, assim, claro que o Instagram é algo rápido mesmo, tem que ser, é para isso que ele existe, né? Mas quando eu digo raso, é assim, você olha e fala, mas nossa, isso não leva a nada, não leva... E eu vejo que muitas vezes, quando a gente ali está consumindo aquele conteúdo, e a gente vai apertando para passar rápido, né? E a gente olha aquilo e fala, meu Deus, tô cansada disso daqui. Todo mundo parece que tá meio igual, tendo o mesmo discurso.
E agora também tem aquelas, não sei como que chama, não sei se são trends, sei lá, e daí que a pessoa, sabe, reposta alguém que viralizou e fica lá, tipo, gente, é muita falta de conteúdo. É assim, não sei, eu acho que eu não tenho mais idade, eu brinco. Eu falo, gente, eu olho aquilo e falo, poxa vida, né? A gente, é o que você disse, é tão legal quando você informa o seu cliente, potencial cliente, o seu mercado consumidor, e você realmente está ajudando, né, aquela pessoa, você não está vendendo uma caneta quebrada. É tão gostoso, aí sim você se sente contente porque realmente você ajudou, você está contribuindo, né, até para a formação daquela pessoa. Enfim, eu sou mais dessa linha. O que você acha, Má? Sim, a importância do conteúdo, porque realmente a gente que observa perfis de outros advogados, principalmente, às vezes vê alguma incoerência, alguma situação que poderia ser melhor explicada. Mais sobre isso, até um dos nossos tópicos aqui da conversa, é isso que a gente queria perguntar, João Paulo. O que postar? Como ter uma linha editorial? Como gerar engajamento com os nossos posts? Que acredito que isso vai ajudar muito aí as pessoas que estão nos acompanhando também. É bom tocar nesse assunto, né? Como eu disse, como a gente está falando aqui de empreendedores, de profissionais liberais e de comércios locais, você precisa gerar engajamento com as pessoas certas, certo? Então, igual a Clarissa falou, você está passando ali você está rodando ali, está fazendo aquele scroll ali no Reel, por exemplo, né? E aí você vai vendo um monte de coisa que não acrescenta em nada, né? Que não vai mudar a sua vida em nada, só que a liberação de dopamina que aquilo causa. E é bom dizer, né, que essas empresas como a Meta e essas outras empresas de plataforma, como o TikTok e tudo mais, elas têm pessoas, neurocientistas trabalhando lá, são pessoas extremamente conhecedoras da mente humana e elas querem que você fique preso lá mesmo. Não tem essa, né? E são pessoas que têm muito conhecimento para isso, né? Muito mais do que a gente acaba caindo nisso. Então são realmente conteúdos que não agregam, mas que nos prendem na plataforma, né? E aí o que o empresário tem que fazer? Ele tem que realmente sair fora disso aí e focar na persona dele, fazendo conteúdos, por exemplo, educativos. Tem o erro também que o empresário, ele só quer postar coisa ali tentando vender. E ninguém, assim, as pessoas, é uma frase legal de falar, as pessoas, elas adoram comprar, mas elas não gostam que ninguém tente vender nada para elas. Né? Sabe aquele sentimento de você entrou na loja para comprar alguma coisa e chegou alguém, posso ajudar? Ah, não, pode deixar. Aí você perde até a vontade de comprar, né? Porque tentaram vender para você. E não é isso, né? Então a melhor estratégia de Instagram é a estratégia de educação. Transforma o seu Instagram numa coisa educativa, informativa e, obviamente, você vai tentar vender ali em algum momento, mas de uma maneira estratégica. Por exemplo, tentando aí entender um pouco do algoritmo, né? O Instagram, ele tem o Reel, ele tem a postagem comum e ele tem o Story. O Story, ele vai aparecer basicamente para quem te segue já. Ele não vai ser uma coisa que vai explodir para quem não te segue, a menos que você coloque dentro de uma campanha, tudo mais, patrocine, né? Mas no básico ele vai chegar para quem já te segue. Pode perceber, se você acabar de seguir uma pessoa agora e daqui 2 minutos você entrar novamente no seu Instagram, vai aparecer um story daquela pessoa se ela tiver postado algo. Então o Instagram vai tentar mostrar para as pessoas que já te seguem os stories. Já o Reel, ele vai tentar furar a barreira de quem já te segue. Então, por exemplo, se você quer trazer pessoas para o seu Instagram, não tenta vender num primeiro momento, assim. Tenta educar quem está te assistindo com coisas interessantes, com coisas que chamem a atenção da sua persona, e aquilo vai te trazer mais seguidores. Ao passo de que no Story você tenta fazer uma sequência de vendas. Mas ainda assim, se você vende um serviço, se você não vende um produto em grande volume, vende um serviço de um ticket mais alto e tudo mais, se você é um fisioterapeuta, um terapeuta, alguma coisa nesse sentido, tenta trazer a pessoa para uma reunião online, para explicar melhor para ela, ou tenta oferecer algo para essa pessoa antes, porque quando você posta um conteúdo educativo, você está ajudando ela.
Mas a ideia estratégica principal é você tentar, com aquele conteúdo, dar uma pequena vitória para aquela pessoa. Dá uma pequena vitória para aquela pessoa até o ponto que ela vai entender o seguinte, fala, pô, eu preciso da mentoria dessa pessoa, eu preciso da consulta dessa pessoa, porque ela me deu uma pequena vitória, ela me ajudou de alguma forma e agora eu preciso me aprofundar com esta pessoa. Então, eu acho que a melhor estratégia é essa, entregar conhecimento. Ah, mas eu vou entregar conhecimento, essa pessoa não vai comprar comigo. Não, você não vai entregar todo o seu conhecimento também, até porque as pessoas, os empresários, os empreendedores que estão há muito tempo naquele negócio, eles têm bastante conhecimento. Então, como a Clarissa disse de forma bem assertiva, o Instagram é uma coisa instantânea, você não vai realmente conseguir entregar conteúdo ali. Mas entregue uma pequena vitória para o seu cliente ou para o seu possível cliente, e aí essa pessoa vai realmente ter vai ser profícuo essa relação até o momento que essa pessoa perceba que ela precisa do que você oferece. E isso é importante, João Paulo, principalmente para nós advogados, por conta aí até das limitações que a gente tem de marketing, de redes sociais. Então, basicamente, nosso conteúdo precisa ser informativo, como você bem explicou. Não é uma utilização para venda de serviços, nada disso, até porque essas questões são vedadas, né, de certa forma, pelo Código de Ética. Mas a importância do conteúdo, dos posts informativos, já vai ajudar muita gente, sem que você esteja ali vendendo ou oferecendo ou tentando, né, vender, que a pessoa não quer comprar mesmo nas redes sociais. Mas eu vejo que o conteúdo informativo é o que atrai mesmo, que as pessoas achando interessante, aprendem, muita gente comenta que vê uma coisa que nunca tinha ouvido falar ou que aprendeu alguma informação, porque você sabe que a gente tem um pouco de limitação até pelas normas da OAB, mas o conteúdo informativo é o caminho. Agora, sobre a dopamina, nós tivemos um episódio aqui que foi muito interessante, o convidado nosso, Luciano, que trouxe as questões de ansiedade, e isso está muito relacionado à internet e às redes sociais, por conta aí de ser informação muito rápida, ou ter tudo para ontem, né? Tudo muito dinâmico. Então, até sobre isso, eu penso que esse marketing digital acaba que está influenciando muito as pessoas, interferindo na rotina. Então, se a gente não estiver dentro desse marketing, quantas pessoas vão ver um outdoor na Avenida Brasil, como você comentou, e quantas pessoas podem ver esse nosso perfil no Instagram? A gente coloca ele num lugar que tem um alcance mundial, se for do nosso interesse, né, fazer essa divulgação. Mas que a internet libera mesmo essa dopamina, isso é uma verdade. Bem certo que você comentou. Libera pelos... E tem um detalhe importante, né? A internet está aí para todos. Então, a quantidade de conteúdos que tem ali é gigante, é muito grande. Então, a facilidade da pessoa... Vou dar um exemplo aqui. Tem um canal no YouTube que esse canal ele está transmitindo campeonatos... Está transmitindo o Campeonato Paulista, transmite o Campeonato Brasileiro por um canal no YouTube. Tem uma estrutura gigante, comentarista lá que tirou de emissora grande. O cara contratou um comentarista que era de uma emissora, de uma ESPN da vida, de uma Sport TV, um narrador que era de uma emissora grande para trabalhar num canal do YouTube. Aí o cara também transmitiu Eurocopa, Olimpíadas. Então, assim, é um negócio absurdo. Uma pessoa que sai do quarto dela e consegue ter um canal no YouTube que vira uma transmissão de Campeonato Brasileiro. Então isso era inimaginável antigamente. Não, realmente, os canais do YouTube, nós que temos filhos, meu Deus, tem aqueles mini influencers, o tanto que eles lucram com publicidade assim, é um número bem, bem considerável mesmo. E eu achei interessante que a gente falou aqui sobre a questão de informação. Inclusive, esses dias eu não me lembro agora, que eu vou fazendo um monte de curso ao mesmo tempo, lendo um monte de livro ao mesmo tempo, enfim, mas eu termino, viu, todos. E eu não me lembro agora em qual curso eu ouvi, mas que falava que realmente quando a gente está ali educando o nosso público, nós aumentamos o nível da água, e aí todos os barcos podem
flutuar, navegar aquela onda, né? Então, eu acho bem interessante, porque quem, né, mais se identificou com você, ele vai acabar voltando e eventualmente adquirindo um produto ou um serviço, né? Mas é legal isso de você realmente aumentar as ondas, né, do conhecimento para todos, porque o que nós somos no fim das contas, né? Cada um. Por que eu preciso de você, você precisa dela, ela precisa de mim? Por quê? Né? Porque é essa questão de educação mesmo, porque na nossa vida a gente não tem tempo de passar por todas as situações, não é verdade? Então, de repente ela passou por uma situação e eu aprendi com aquilo. E ela pode transmitir isso e outras pessoas irem aprendendo. Então, eu acho que é muito legal isso, inclusive em redes sociais, porque não as utilizar assim. E acho que é um ponto bacana da gente colocar aqui. Eu entendo como isso é uma democratização, né, da distribuição de conteúdo. Tudo bem que também serve para o mal, mas é o seguinte, imagina só que um empreendedor local, ele está anunciando no Instagram, que é a mesma plataforma que a Nike anuncia. Ah, mas a Nike anuncia com muito mais dinheiro. Tudo bem, mas ele está na plataforma também. Porque os sabonetes Vinólia, né? Quem lembra do Vinólia, né? Tinha propaganda do Vinólia no intervalo da novela, da Globo, que era um negócio caríssimo para você colocar. Até hoje, claro. Até hoje, para você fazer uma publicidade numa propaganda de novela, é muito caro. Mas imagina só, o pequeno empreendedor não poderia estar numa propaganda de novela. Agora ele pode estar no Instagram. Ele pode estar mostrando o que ele faz ali no Instagram. Ele pode estar aparecendo num sábado à noite, no bairro dele, ali na vizinhança, a pizzaria, ela pode estar aparecendo para 4 quilômetros ao redor dela e para todo mundo que tem Instagram, e essa pessoa vai entrar no Instagram e vai ver que tem uma promoção de pizza lá. Imagina só com R$6. Com R$6. Eu não tô querendo aqui tirar o emprego do cara, não é isso, tá? Se o empreendedor tem condição de investir em todas as vertentes do marketing, tá tudo certo. Mas com o digital, ele tá colocando R$6. Ou ele pode colocar um pouco mais para alcançar mais pessoas. Porque eu já fiz tráfego para delivery, por exemplo, que a gente abriu o tráfego, né? A gente abriu a campanha. Vamos colocar no sábado às 16 horas, para a campanha começar a rodar, para ver se está tudo certo, pro Meta aprovar a campanha do cara. Se der alguma coisa errada, a gente tem tempo ali de corrigir, né? Quando foi, sei lá, 17h30 a campanha estava no ar, quando era 21 horas, o cara não tinha mais hambúrguer no lugar para fritar. Entendeu? Do cara ligar para mim, cara, você consegue desligar a campanha para mim aí, por favor? Eu desligo, né? Não tem problema. Você não consegue buscar mais hambúrguer? Não consigo. Então, tá ótimo. Entendeu? E o cara gastou R$40 naquela noite para fazer uma campanha. Mais o valor que ele gasta, que ele investe no meu trabalho. Mas tudo bem, já estava dentro do pacote que ele tinha contratado comigo. Então, assim, é um valor muito baixo. Agora, por exemplo, se o empreendedor também quer aprender, quer fazer uma mentoria ou quer ele mesmo fazer, eu consigo oferecer também essas mentorias para empreendedores. Só me procurar lá que eu faço uma mentoria com poucos encontros ali, ele já consegue entender e colocar em prática. É muito simples. Sim, isso é importante, João Paulo. E eu ia perguntar, depois da gente fazer, todos, né, os empreendedores fazerem os conteúdos informativos, como que faz para gerar essa conversão? Igual conseguiu nesse exemplo que você acabou de trazer para a gente, da hamburgueria. Mas quais são os caminhos para ter uma melhor conversão? Vou dar uma dica bônus aqui, hein? Uma dica de ouro. Ótimo, adoramos as dicas e nossos espectadores também. A pessoa faz um relacionamento chamado social selling. O que consiste isso? Você vai lá, faz uma campanha lá você patrocina um post seu lá para o seu público-alvo, com R$6 por dia, você vai receber mais ou menos ali por volta de 5, 6 novas pessoas seguindo o seu Instagram por dia com esse valor. Se você quiser colocar 10, você vai receber 11, 12 mais ou menos novas pessoas seguindo o seu Instagram. Você vai entrar em contato com essas 12 pessoas.
E aí eu tenho que trazer um exemplo real de um restaurante que eu fiz a campanha de tráfego para eles em Belo Horizonte. Tava lá numa determinada região, não me lembro agora a rua, mas é uma rua conhecida, é um bairro conhecido, acho que é Savassi, lá em Belo Horizonte. É bem conhecido lá. Aí fiz a campanha para a região, esse cara começou a receber com R$10 por dia, ele recebia 12 pessoas novas seguindo o Instagram dele daquela região. Qual foi a dica que eu dei para ele, amigo? Entre em contato com um por um. Ah, mas é difícil. Eu falei, cara, pega um funcionário seu, treina. Você treina um funcionário meu? Treino, não tem problema. Treinei um funcionário dele. Então, a questão era o seguinte, entrava em contato com mensagem de voz. Olha, obrigado por ter seguido o nosso Instagram aqui. Não tô tentando vender nada pra pessoa, tá? Olha, eu sei que você é aqui próximo a nós, né? Pô, obrigado por nos seguir. Eu tenho um cupom de desconto para sua próxima visita aqui. 10%. Vou te mandar aqui, se te interessar, vem com esse cupom de desconto aqui e a sua próxima vinda você vai receber 10% de desconto. Imagina só quanto que não aumentou o faturamento do restaurante. Na verdade, ele queria aumentar o fluxo à noite, né? Ele tinha um bom fluxo na hora do almoço, queria aumentar mais à noite. E aí, esse cara quase que dobrou o fluxo dele à noite. Porque por causa de uma simples, de um simples social selling, de uma simples ação. Aí você imagina isso no que a gente chama de LTV, né? Que é o tempo que um único cliente vai estar com você. Então você investiu um único valor para ter aquele cliente e ele vai ficar um longo tempo com você. Talvez fique até pela vida inteira, se for bem atendido, né? Então é assim, a gente faz esse cálculo de LTV e você vai ver que no digital o retorno é muito grande. É muito grande. E nesse caso, como a gente oferecia um cupom de desconto para essa pessoa, a gente conseguiu mensurar quem vinha pela campanha. O que é muito legal também. Então, faça o social selling, entre em contato com com a pessoa que te segue. A pessoa começou a te seguir, faz um contato lá, fala, olha, obrigado por me seguir. Não tenta vender nada, oferece alguma coisa para ela. Olha, eu tenho aqui algo para te oferecer, pode ser um e-book sobre o seu assunto, sobre aquilo que você faz. Se tem uma loja de material de construção, coloca lá um e-book, como fazer um reboco na parede, sei lá, como fazer uma pintura com textura, por exemplo, simples, né? Como aplicar um papel de parede. E aí, eventualmente, você tem esse papel de parede. Aí a pessoa aprendeu a aplicar, ela, pô, você tem esse papel de parede aí? Tenho aqui. Então, é muito simples fazer crescer um negócio. Olha, dicas valiosas, hein, pessoal? Vamos aí para a próxima pergunta. Olha, eu tô olhando aqui o tanto de assuntos que nós poderíamos abordar. Já está novamente convidado para voltar, viu? Estarei aqui com todo prazer. Vamos lá, então. Sobre tráfego pago, né? Quando e como investir em anúncios, sejam eles do Facebook Ads, Google Ads, para os pequenos empreendedores? Essa é a hora que eu gosto, hein? Porque não faz sentido. Tem pessoa que fala assim, mas eu vou fazer tráfego e, na verdade, eu quero que o meu conteúdo chegue orgânico. Na verdade, nada é orgânico de fato, se você for imaginar, né? Assim, tudo bem, tem conteúdos que viralizam, mas, pô, a custo do que você vai viralizar um conteúdo? Vai ficar fazendo dancinha lá? Você que tem um supermercado, vai ficar fazendo dancinha na frente da câmera? Não é isso. A gente está conversando aqui sobre várias coisas, sobre produção de conteúdo de valor. Então, por exemplo, você que tem um negócio, um comércio no seu bairro, se você receber 50 novos clientes por mês, já não faz uma diferença no caixa da pessoa? Eu acho que é óbvio que faz. Às vezes ela nem vai dar conta de atender aquela quantidade. E aí a pessoa tem esse preconceito, mas eu vou fazer tráfego? Vai fazer tráfego, amigo. Então a primeira coisa primeiro essa pessoa tem que arrumar o Instagram dela. Ela vai produzir 20 conteúdos, vai fazer uma linha editorial, se precisar de ajuda, me chama lá. Eu vou dar um presente para quem tá assistindo aqui. Tá? Eu vou dar um presente para quem tá assistindo, só que é para poucas pessoas. E é um presente gratuito, tá? Depois a gente vai falar no final. Me ocorreu essa ideia agora. Tô cheio de ideias aqui. Mas a verdade você vai arrumar seu Instagram, você vai consertar seu Instagram com conteúdos coerentes, e aí você vai distribuir esses conteúdos. Você tem como montar uma campanha distribuindo 20 conteúdos ao mesmo tempo com R$6. Esses 20 conteúdos vão ser distribuídos. Vão ser distribuídos para pessoas sem tentar vender. Como é o público-alvo, o seu conteúdo tá bem feito, essa pessoa vai te seguir de volta, vai curtir seu conteúdo, vai chegar até você.
Aí a pessoa curtiu lá seu conteúdo, entra em contato, faz o social selling. Quero te oferecer uma consultoria gratuita para eu entender o seu problema. Quero te ajudar de alguma forma. Ajude, você vai ter aquela pessoa como cliente para sempre, vai por mim. E aí, você fez isso, você vai fazer a distribuição de conteúdo num primeiro momento. Eu acredito nisso, tá? Para comércio local, acho legal a distribuição de conteúdo. Então você vai fazer a campanha, que seja 20, 15 conteúdos que você produziu para tornar o seu Instagram mais atrativo. Você vai colocar aqueles conteúdos dentro de uma campanha e essa campanha vai começar a rodar com R$6 por dia. Amanhã você vai lá e dá uma olhada. Fala, olha, que conteúdo performou melhor? Esse aqui performou melhor. Então vou manter esse aqui performou bem, vou manter. Esse aqui performou bem, vou manter. Quais são as métricas para você manter ou não? É uma coisa meio complicada de eu falar aqui num curto espaço de tempo. Mas eu consigo falar isso num encontro, numa mentoria, consigo explicar para o empreendedor como que ele faz isso. Então, vamos lá. Vai tirar os conteúdos que não estão performando legal, porque daí o Meta começa a concentrar a sua verba naqueles que estão performando mais. E aí você vai entendendo aqueles que estão performando mais e você vai começando a produzir conteúdos iguais àquele e colocando na campanha. Olha só que legal, olha só quantas pessoas você pode ter como cliente a mais. Imagina isso dentro de um ano. Imagina um terapeuta, um psicólogo fazendo isso todos os dias. Quantos clientes novos ele vai ter? Vai chegar no final do ano, ele não dá conta de atender quantas pessoas a mais chegam. E isso, João Paulo, está relacionado a essa construção de relacionamento com as pessoas que seguem, de modo que elas possam virar clientes? Começando dessa forma o contato, como você sugeriu, parte daí essa construção desse relacionamento? Se você faz essa construção de relacionamento, isso claro que tem a ver com a construção de relacionamento, tem a ver com, primeiro você arruma a casa, né? É que nem, sempre que vai ter convidado alguém chegando em casa, a minha esposa fica lá, e aí, tirou pó não sei de que lugar? Passou o pano ali? Então, você tá arrumando a casa para receber o convidado, você não pode querer que o convidado chegue na sua casa e se sinta bem se você não tá oferecendo para ele um café, uma água, se você não tá tratando bem o convidado. Vamos lembrar que o Instagram literalmente, não sei se a palavra é literalmente, o literal é usado de forma muito errada, né? Literalmente é quando a coisa é realmente aquilo, né? Então não é literalmente, mas o Instagram é de fato a casa do seu negócio no digital. Porque existem outras plataformas, tem o TikTok, tem o LinkedIn, que vai vir muito forte para 2025, né? O LinkedIn vai ser uma tendência, principalmente para profissionais liberais, mas o Instagram ainda é a casa, é onde a pessoa olha e vê se você tem credibilidade ou não, né? Tem página, tem site, mas é o Instagram é o principal ali, não tem como. Então se a pessoa chega no seu Instagram, tá tudo bagunçado, entrou numa casa bagunçada. Você não ofereceu nenhum bolo de fubá com café pra pessoa, pô. Então tem que ter esse cuidado. Então, primeiramente, como que é a sequência? Você vai arrumar seu Instagram, você vai distribuir conteúdo através de tráfego, as pessoas vão chegar, você vai se relacionar com elas. Aí você vai vender, porque se você se relaciona com pessoas, você vende. Se você entrega algo que minimamente dá uma pequena vitória para uma pessoa, você vende. Simples assim. Não, com certeza. A gente estava vendo aqui nas perguntas, né, que além de arrumar a casa, ter essa consistência, para gerar essa credibilidade, tem a questão das plataformas também, né, e tem várias pessoas assim que eu já ouvi, né, falando, que elas falam assim, se você não tem ainda algo bem, assim, profissional, você mesmo está fazendo, tal, que para as pessoas não gastarem tanto tempo, o que elas acabam fazendo? Elas criam um único conteúdo e esse mesmo conteúdo, ele é distribuído em todas as redes que ela tenha, né? Então, Face, Instagram, LinkedIn, TikTok, ela coloca tudo, coloca o mesmo em todas as que ela possui. E ainda falam, mas vai ser normal, então, que às vezes vai performar melhor em uma e em outra não. Aí o outro conteúdo vai performar melhor na outra e naquela primeira não, né?
Então, também tem essa questão estratégica de escolha de onde colocar e o quê, né? Porque a gente sabe aqui, só de bater o olho, que a linguagem de um Instagram é completamente diferente de uma linguagem de um LinkedIn, né? Eu não sou expert e eu olho e dá para ver, basta observar. Então, eu acho que também isso é algo importante. E você comentou, né, sobre o Google Meu Negócio para negócios locais. Acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso, né? Porque tem também toda uma questão de configuração. Legal. Antes, Clarissa, você tocou num ponto bem interessante. Eu trouxe um assunto bem legal para a gente destrinchar aqui rapidamente, que é a questão realmente da diferença entre as plataformas. E você fazer um conteúdo só para todas as plataformas, eu não entendo ser o caminho, né? Porque as plataformas, elas são diferentes entre si até na questão de algoritmo. Então, por exemplo, na área da música, eu fiz muito tráfego para músicos, né? Para cantores, para gravadoras, né? E tudo mais. E eu conheço cantores, artistas que são muito conhecidos, estourados no Spotify, mas que não têm relevância no Instagram. E aí a minha dica vai ficar essa: se você não tem tempo de trabalhar todas as plataformas, trabalhe muito fortemente uma. E aí, se você não tem tempo de trabalhar todas, trabalhe o Instagram. E aí a gente já vai entrar no Google Meu Negócio também. Deixa o seu Google Meu Negócio bem alimentado, porque assim, não é só para comércio local, mas para o comércio local é vital o Google Meu Negócio, que hoje se chama perfil de empresa do Google, né? Que é você ter ali, quando a pessoa te procurar, oficina mecânica perto de mim, autoelétrica perto de mim, você tem que aparecer ali. E existem formas, existem configurações, textos com SEO que você coloca ali nas suas descrições, a qualidade da foto que você coloca. É importante também dizer que você tem que começar de alguma forma, tá? Mesmo que você saiba que você não vai ter resultado no começo, porque você não vai fazer com a melhor qualidade, mas você tem que começar de algum jeito. Feito é melhor que perfeito. Tem que começar. Só que você não pode se acomodar na falta de qualidade ali. Você tem que aprender, você tem que... infelizmente... mas... Porque eu lembro lá atrás, no digital, quando começou, tinha muito essa promessa, né? Mas eu vou, então, ganhar dinheiro até dormindo. Amigo, ninguém ganha dinheiro dormindo. Já vou explicar pra vocês isso aí. Só se você for milionário e seu dinheiro estiver rendendo na bolsa de valores lá. E até pode ser. Mas num negócio, num comércio, o digital ele facilita as coisas, ele dá um outro caminho para você, mas você ainda tem que continuar trabalhando arduamente, viu? Desculpa decepcionar alguns, mas é isso. Tem que trabalhar e o empreendedor vai ter que trabalhar sempre. Só que o digital, obviamente, por tudo que a gente já conversou aqui, ele facilita o caminho. Então, ter um Google Meu Negócio ou perfil de empresa do Google bem alimentado, com todas as informações, mais uma vez, com os textos com as técnicas de SEO, onde as pessoas vão te encontrar nas buscas por conta de uma frase que você colocou lá relativa ao seu negócio, saber mapear, saber também depois, na hora do seu atendimento, você saber pedir para as pessoas de uma forma bacana, que elas, ou até dar um desconto no seu negócio para quem comentar no seu perfil de empresas, porque quanto mais comentários você tiver lá, mais ranqueado você fica. Então é legal você fazer isso e também um tráfego no Google para que você consiga posicionar seu perfil cada vez melhor dentro da sua localidade, dentro da sua cidade. Sim, nossa, são muitas etapas para a gente cumprir mesmo, João Paulo, mas seguindo aí o passo a passo, né, acredito que possa crescer mesmo o negócio. Agora você comentou, se tiver que investir em uma plataforma, que seja o Instagram. Sobre o Instagram, eu tenho uma dúvida, assim, como a melhor forma de utilização de enquetes, caixinhas de perguntas, essas formas de engajamento? Primeira coisa é você saber o que o seu cliente quer perguntar. Tenta descobrir isso através de conteúdos, porque nos comentários que você tem, você começa a ver a dúvida da galera. Nisso você tem um conteúdo riquíssimo, ou então, tô começando meu Instagram hoje, o que eu faço? Qual que é o perfil de Instagram que você tem como me fugiu a palavra agora, quando você tem aquilo como inspiração, mas não é inspiração a palavra, é como
Eu vou me lembrar agora. Daqui a Quando pouco. você está modelando alguém? Quando você está modelando alguém. Vai naquele perfil, tenta entender as dúvidas que aquela galera traz para aquela pessoa e aí você abre uma caixinha de perguntas. Em cima daquelas dúvidas que o seu público quer ouvir. Isso é uma forma de engajamento muito bacana. Você também fazer nos seus textos o famoso CTA, né, que é o Call to Action, que é você solicitar uma ação de alguém ali. O que você achou? Deixe seu comentário aqui. Tem muita gente que tem medo de fazer isso e receber comentário negativo. E se eu receber um comentário negativo de alguém falando que a pessoa acha totalmente o contrário do que eu penso? Não tem problema. O negócio tá aberto aí para isso. De repente você aprende com uma situação dessa. Então, a questão de modelagem é muito legal, é você entender perfeitamente o que uma outra pessoa de sucesso no seu mesmo ramo tá fazendo. É entender também, saber filtrar, entender que nem tudo que serve para aquela pessoa serve para você também, cada um tem um estilo, né? E por aí você vai modelando o seu Instagram para transformar ele numa verdadeira vitrine, num verdadeiro jardim onde você não vai precisar nem caçar a borboleta, que a borboleta já vai querer ficar ali, por ali mesmo. Que legal, João Paulo. Infelizmente, a gente está caminhando para o final, ficaram várias perguntas aqui, por isso que tem que voltar mesmo. Voltaremos. Então, vamos fazer essa última para a gente, né, encerrar por hoje só. Então, vamos falar um pouquinho aí das tendências do marketing digital para pequenos negócios em 2025. Né? Então, o que está funcionando agora e o que a gente pode esperar para o futuro próximo. Com a minha experiência eu posso dizer claramente que as tendências não são as trends, né? Não é você pegar uma foto sua, transformar numa foto de anime e colocar lá. Isso aí não vai... É legal, pode fazer, não tem problema nenhum você fazer a fotinha do boneco lá, tá tudo bem. Mas a tendência maior, Clarissa e Maíne, eu acho realmente, pelo que eu tenho percebido, é a evolução da inteligência artificial. Então, assim, empreendedor, aprenda a trabalhar com inteligência artificial. Você que é funcionário de uma loja, de uma empresa, aprenda. A inteligência artificial vai tirar o meu emprego. Não vai tirar seu emprego. Pelo contrário, vai ajudar você a ter mais opções. Por exemplo, eu tenho uma pessoa trabalhando comigo, é um editor de vídeo, e com a inteligência artificial, num espaço de tempo que ele editava 4 vídeos, ele edita 15. Entendeu? Eu, como sou escritor de textos, né, escrevo textos, eu continuo escrevendo textos. Eu continuo escrevendo. A inteligência artificial não tirou essa função de mim. Só que quando eu escrevia, no tempo que eu escrevia 5 textos, agora eu escrevo 15. Então, assim, a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém, não vai acabar com o mundo, não vai... Sei lá, posso estar enganado, claro, né? Aquela câmera não vai virar um robô e matar todo mundo aqui, tomar a humanidade. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é a inteligência artificial vai facilitar a produtividade. Então, assim, eu já testo várias. Desde 2022 eu trabalhava numa agência, o meu chefe, ele é muito obcecado por essa questão de tecnologia. E quando ele nos trouxe o ChatGPT a primeira vez... todo mundo na minha sala aqui. Pô, será que vai ter demissão em massa, né? Não sei. Todo mundo na minha sala aqui. Olha isso aqui. Aí ligou na televisão zona dele, era uma sala como essa aqui, né? Ligou na televisão dele ali, o computador e tal. E olha isso aqui, eu vou fazer uma pergunta para esse negócio. Aí o negócio respondia com riqueza de detalhes e tal. Então, assim, essa é a tendência. Aprenda a trabalhar com a inteligência artificial, aprenda a utilizar ao seu favor, não tenha medo dela, né? E tenha assim... a alegria de entender que você nasceu no mundo numa época legal, né? Que você não vai precisar se matar para fazer certas coisas e que a inteligência artificial vai estar sempre aí ao seu lado, ao seu favor, para te ajudar na produtividade das coisas e fazer você poder ter mais clientes. Porque se você escrevia um texto, um único texto, você demorava 30 minutos para escrever um texto e agora você demora 5 minutos, você pode pegar mais clientes relativo a isso. Se o meu editor de texto ou a pessoa que faz o design para mim, ela demorava 15 minutos para fazer um card e agora ela demora 5, eu posso ter mais clientes agora no meu portfólio, eu posso remunerar melhor aquela pessoa porque ela tem uma habilidade a mais agora. E se eu não remunerar melhor essa pessoa por conta dessa habilidade, o mercado vai remunerar. Então eu acredito nessa tendência de inteligência artificial e antes que as pessoas tenham medo e saiam correndo, eu deixo essa explanação aqui e essa reflexão
para que as pessoas realmente utilizem a inteligência artificial ao seu favor. Nossa, João Paulo, foi ótimo, tudo que você nos explicou. Eu mesmo aprendi bastante, acredito que todo mundo que acompanhou também teve uma visão mais rica sobre os detalhes aí do marketing digital. A gente sempre aqui agradece as pessoas que nos acompanham ao vivo. Lembrando que esse episódio fica também gravado para assistir depois no Instagram e no YouTube. E antes da gente encerrar, o que você tinha sugerido que traria para a gente ao final? Falei, fiquei com medo de não dar tempo agora. Vamos lá. As três primeiras pessoas que estiverem assistindo agora o podcast ao vivo, entrarem em contato comigo no direct do Instagram, eu vou fornecer uma consultoria gratuita de marketing digital de 30 minutos comigo pela uma chamada de vídeo. Então, tá lançado aí. As 3 primeiras pessoas podem entrar em contato comigo no direct, JP_Matias no Instagram. Eu vou agendar com você uma consultoria gratuita sobre marketing digital. Que ótimo, João Paulo. Uma super oportunidade aí da pessoa evoluir um pouco mais o Instagram, as redes sociais dela. Obrigada, viu, por essa oferta. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, viu? Obrigada aos nossos ouvintes. Então, lembrando aí que daqui 15 dias nós vamos nos ver novamente ao vivo. E queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, a Extintores Brasil e a Master Immigration USA. Então, obrigada, João Paulo. Obrigada quem ficou conosco até aqui. Obrigada, Má. E vamos lá para o próximo episódio daqui 15 dias. Vem com a gente.